Bom, já faz mais de 20 anos que o mundo todo é apaixonado pela história de Harry Potter, né? Mas e se essa saga que cativou milhões de pessoas não fora apenas sobre magia? Pois é, existe uma análise acadêmica fascinante que argumenta que por baixo de todos os feitiços e das criaturas fantásticas, existe uma estrutura narrativa oculta, algo muito mais antigo e universal do que a gente imagina. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nisso? Quando a gente olha para Hogwarts, o que vemos? Um castelo, uma escola de magia e bruxaria, enfim, o cenário de uma aventura que marcou gerações. Só que a tese central dessa análise que estamos explorando hoje é bem provocadora. A história que a gente acha que conhece é, na verdade, só o eco de uma história muito maior. Essa análise sugere que, por baixo de toda a magia, a saga é uma jornada única, sabe? Coesa e com várias camadas que a gente pode desvendar. O argumento principal é basicamente este. Os 7 livros não são só episódios soltos, eles formam o que a análise chama de uma grande narrativa. Uma história única com um arco dramático completo que parece seguir um mapa, um roteiro quase arquetípico. E que mapa seria esse, afinal? Bom, a análise revela uma espécie de arquitetura escondida que organiza a jornada inteira do Harry, do comecinho até o fim. E aqui está o esqueleto da coisa toda. A saga inteira se encaixa numa estrutura clássica de 4 atos. Primeiro, a gente tem a criação e queda nos 2 primeiros livros. Um mundo que era bom, mas foi corrompido. Depois vem a peregrinação, dos livros 3 ao 5, que é toda a fase de crescimento e sofrimento do herói. Aí a coisa fica pesada na paixão, com traição e a descida à escuridão. E por fim, a ressurreição, com a vitória sobre a morte e uma nova criação. Esse padrão é a espinha dorsal de todo o argumento. Para decifrar essa estrutura, a análise usa o trabalho de alguns pensadores como se fossem lentes, sabe? Cada uma delas revela um detalhe diferente que estava ali escondido na obra. A primeira lente vem de ninguém menos que Tolkien, o criador de O Senhor dos Anéis. Ele criou essa palavra, eucatástrofe, para descrever aquele momento de tirar o fôlego, quando tudo parece perdido, sabe? E de repente, do nada, a esperança e a alegria aparecem contra todas as probabilidades. É a grande virada feliz no meio da tragédia. E isso aqui ilustra o conceito de um jeito brilhante. A análise aponta a caminhada do Harry até a Floresta Proibida como a eucatástrofe da saga. Ele aceita a própria morte sem lutar. E é justamente nesse ato de entrega que a vitória final acontece. A derrota se transforma, de repente, na semente do triunfo. A segunda lente vem de C.S. Lewis, que era um grande amigo do Tolkien. Ele falava de um tipo de alegria, ou em alemão, Sehnsucht. Não é uma felicidade comum. É mais como uma pontada de desejo profundo por algo mais. Uma sensação de que este mundo não é o nosso lar definitivo. E a análise argumenta que o fascínio pelo mundo bruxo mexe exatamente com esse nosso anseio. A terceira lente é a de Tim Keller, que ajuda a gente a entender as motivações dos personagens. Ele define ídolos não como estátuas de pedra, mas como qualquer coisa que a gente coloca no centro da vida para ter um senso de identidade e segurança. Para o Voldemort, o ídolo é o poder, a imortalidade. Para os Comensais da Morte, é a pureza do sangue. E para o Pettigrew, é a autopreservação a qualquer custo. Agora, vamos ver como essa estrutura se aprofunda ainda mais. A análise vai argumentar que esses padrões, na verdade, ecam uma narrativa que é fundamental para a nossa cultura. E aqui os paralelos ficam bem explícitos. O ensaio traça uma linha direta entre a jornada do Harry e a narrativa bíblica. Pensa bem, uma criança da profecia, um sacrifício voluntário para salvar os amigos, a morte seguida pelo retorno e, no final, a restauração de um mundo que estava corrompido. O argumento aqui é que a história ressoa tão fundo porque toca nesse padrão arquetípico. E o ponto mais forte talvez seja este, não é só interpretação. A própria J.K. Rowling colocou esta citação bíblica, palavra por palavra, no 7º livro. Tá lá, na lápide dos pais do Harry. A análise vê isso como uma chave, deixada ali à vista de todo mundo, conectando a luta da saga contra a morte com o texto sagrado. Ok, então qual é o objetivo de toda essa leitura? O ensaio deixa bem claro, a ideia não é provar uma teoria, mas sim começar uma conversa. A intenção aqui não é colocar um rótulo na saga, tipo, é uma história cristã ou qualquer outra coisa. A ideia é usar essa ressonância, esses ecos que a gente sente, como um ponto de partida para fazer perguntas maiores. Perguntas sobre a vida, o amor, o sacrifício, o sentido de tudo. A análise, então, nos deixa com algumas questões para a gente pensar. Primeiro, por que a entrega da Lilian Potter, ou do próprio Harry, parece pra gente algo tão correto, tão belo, em vez de um ato sem lógica nenhuma? De onde será que vem essa intuição?
A segunda questão, por que a frase do Dumbledore sobre a morte ser a próxima grande aventura soa tão esperançosa? Por que essa ideia de que a morte não é o fim absoluto ressoa em tantas culturas e tantas histórias, incluindo esta? E a última reflexão. O Voldemort tentou conquistar a imortalidade na marra, pela força, e acabou se desintegrando. A narrativa parece sugerir um caminho totalmente oposto. E se a vida eterna não for algo a ser tomado, mas sim algo a ser recebido como um presente? E é com isso que a gente termina. É o pensamento central desta análise. Se essa estrutura de criação, queda, redenção e restauração aparece tantas vezes nas nossas histórias mais queridas, talvez seja porque ela reflete a própria estrutura da nossa realidade. A grande questão que fica no ar é o que essa ressonância toda de Harry Potter revela sobre a grande narrativa da nossa própria existência.